Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo. Vou falar um pouquinho de logaritmo, né? Então vamos ver apenas a definição de logaritmo nesse vídeo. Bom, a palavra logaritmo, ela não tem acento, né? Pelo português aí, tá certo? Vamos lembrar um pouquinho da potência. Então você lembra que numa potência, o que você tem? Você tem uma base e um expoente, não é verdade? E ela é escrita dessa forma: b elevado a x igual a A. Então aqui a gente não fala bx, fala b elevado a x. Você não pode falar bx, porque bx, o x fica escrito ao lado do b. Aqui o x está escrito acima do b, à direita e acima. Então b elevado a x tem o valor A. Muito bem. Esse B em vermelho é chamado de base da potência. O x é chamado de expoente. E o A é o resultado dessa operação. Mas daqui para frente nós vamos chamar o expoente de x com outro nome. Não vamos chamar mais de expoente, vamos chamar de logaritmo. Então o x agora vai se chamar logaritmo de A na base B. Então veja, x é o logaritmo de A na base B. E a gente vai escrever isso assim, matematicamente, né? Aqui está, x então é igual logaritmo de A na base B. Então veja que o A, que é o número que está depois do igual, ele fica na frente da palavra log, tendo um espaço entre essas duas palavras, log e A. E entre essas duas palavras vai ficar a base da potência. Então essa base é escrita à direita embaixo. Então aqui está, x então não vai ser chamado mais de expoente, vai se chamar logaritmo de A na base B. Então o logaritmo que a gente está calculando aqui, ele é o quê? Ele é o expoente de uma potência. Então o valor que eu vou colocar aqui no expoente vai se chamar logaritmo. Mas eu não posso falar só a palavra logaritmo, eu tenho que dizer, vai ser o logaritmo de um número numa determinada base. Então a escrita é essa daqui, né? Então é o logaritmo de A na base B. Perfeito? Bom, então vamos ver o seguinte. Algumas restrições precisam ser colocadas. Este A que aparece aqui, que é o resultado da potência, lá que é a própria potência, esse número que está escrito na frente da palavra log deverá ser sempre positivo. Então aqui nunca poderá ser zero e nem um número negativo. Aqui só poderá ser positivo. E o valor do B também deverá ser positivo, né? Essa base aqui sempre vai ser positiva. Mas já tem um problema, ela não poderá ser 1. Veja que na restrição do A, de ser sempre positivo, não falou nada dele não ser 1. Então quer dizer que aqui pode ser 1. Mas a base não poderá ser 1. Visto que 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então não tem necessidade de você fazer a base do logaritmo igual a 1. Então essa base aqui sempre será um número positivo. Poderá ser menor que 1, mas poderá ser maior que 1. Bom, vejamos alguns exemplos. Eu tenho 10 elevado a x igual a 1000, né? Então eu quero calcular esse x. Então esse x é quem? É o logaritmo. Logaritmo de quem? Do 1000 na base 10, tá vendo? Ora, nós sabemos que esse resultado dá 3. Por quê? Porque 3 é um número que 10 elevado a ele dá 1000. Então, esse x vale 3. Então, logaritmo de 1000 na base 10 vale 3. Outro exemplo, 2 elevado a x igual a 1. Então, x é o expoente.
Então, o expoente vai ser igual ao logaritmo do 1 na base 2. Ora, mas deu zero. Então, x vale zero. É óbvio, né? Porque 2 elevado a zero vai dar 1. Então, veja que o resultado, né, pode ser positivo, pode ser zero também. O resultado é o expoente. O expoente é o logaritmo. Mais alguns exemplos. 10 elevado a x igual a 1 sobre 100. Ora, então x, que é o expoente, vai ser igual ao logaritmo de 1 sobre 100 na base 10. Ora, a resposta aqui é menos 2. Por quê? Porque 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, veja que o logaritmo, que é o x, também pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo também, né? Então, pode ser qualquer número, pode ser uma fração, pode ser positivo, negativo, pode ser zero, pode ser 1, né? Pode ser qualquer número real. Um outro exemplo, 2 elevado a x é igual a 8. Então, quer dizer que x é igual ao logaritmo de 8 na base 2. Ora, mas o resultado aqui foi 3. Por quê? Ora, porque 2 elevado a 3 é 8. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu consigo fatorar o número aqui, que é o a, na mesma base que do lado esquerdo da igualdade, toda vez que eu conseguir fazer isso, então o valor de x é determinado imediatamente. Basta eu conseguir fatorar esse número nessa mesma base. Então veja que aqui o 100 foi fatorado na base 10. Então dou 10 ao quadrado, por isso que ficou menos 2. Aqui o 8 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo, então quer dizer que x vale 3. Mas o problema do logaritmo é esse. E se fosse 2 elevado a x igual a 9? Então eu sei que x é igual ao logaritmo de 9 na base 2. Mas nós não sabemos quanto é imediatamente, não sei. O que a gente sabe? Tem ideia. Por exemplo, quando o x valeu 3, então a resposta deu 8. Mas aqui a resposta é 9. E, portanto, deve ser um número maior que 3. Perfeito? Ora, se fosse 4, seria 16. Então, passou. Então, quer dizer que esse x vai estar entre 3 e 4. Então, quer dizer que o logaritmo de 9 na base 2 é um número entre 3 e 4, mas eu ainda não sei quanto é. Mas vamos aprender no próximo vídeo. Esse outro exemplo, 10 elevado a x igual a 2. Quer dizer, então, que x é igual ao logaritmo do 2 na base 10. Mas não sabemos quanto é. Sabemos o seguinte, se x for 0, vai dar 1. Se x for 1, vai dar 10. Então, passou. Então, quer dizer que o x está entre 0 e 1. Então, essa resposta aqui deverá ser um número entre 0 e 1. Mas eu não sei quanto é. Mas nos próximos vídeos vamos aprender a calcular. Um abraço.